plenário da Câmara dos Deputados já iniciou o processo de votação do texto base da reforma da Previdência. Vamos direto a Brasília, ao vivo, com a repórter Caroline Aguiar, que acompanha tudo de pertinho. Carol, nesse momento, os líderes orientam os votos de suas respectivas bancadas e provavelmente a gente vai dar essa notícia hoje, depois de mais de 2 anos, que a reforma da Previdência irá à votação no plenário. Como estão as expectativas aí? Oi, Amanda. Bom, a expectativa é exatamente essa, né? A gente finalmente dar essa resposta, esse resultado da votação do texto base da reforma da Previdência, que é a parte principal da proposta. A gente está no finalzinho da orientação das bancadas, faltam apenas 3 líderes para orientar as bancadas. Isso quer dizer que mais ou menos dentro de 10, 15 minutos, talvez a gente comece a votação. Essa votação que vai ser eletrônica e nominal, ou seja, os deputados têm que se identificar, têm que dizer como eles votaram. E só para a gente lembrar, são necessários 308 votos para a aprovação da reforma da Previdência. Hoje teve um clima mais de tranquilidade aqui, de que o governo tem os votos necessários, então a gente traz esse resultado ainda aqui no Rede TV News. E depois que for votado o texto base, vão ser votados os destaques, que são as sugestões de mudança no texto. E aí a gente tem alguns assuntos um pouco mais polêmicos, voltado para a questão dos professores, dos policiais federais e rodoviários federais. Isso tudo que vem sendo negociado já, pelo menos desde janeiro. Essas negociações se intensificaram nas últimas semanas, ontem também, e a gente acompanhou todo esse processo, essa sessão que começou ontem à noite. Vamos ver na reportagem. A discussão da reforma da Previdência começou na noite de ontem e foi encerrada já na madrugada de hoje, quase 1 da manhã. Está encerrada a votação. 353, sim. 118, não. Presidente, vou ter que declaro encerrada a discussão. O placar da votação para encerrar a discussão dava uma perspectiva positiva, já que apontava um número de deputados favoráveis à reforma maior do que os 308 votos necessários para a aprovação do texto. A minha opinião é essa. Eu sempre acreditei muito que nós chegaríamos hoje com uma margem importante de votos. E é o que está acontecendo. Hoje cedo, antes mesmo da retomada da votação em plenário, quem esteve na Câmara foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele participou de uma sessão solene e de um culto da bancada evangélica. Ao sair do evento, ele se mostrou otimista. Vitória. Mas a votação ainda levaria tempo. A sessão foi retomada no final da manhã com mais uma parte do kit obstrução da oposição. Nos bastidores, as negociações continuavam. Foi fechado um acordo para ajustar a fórmula de cálculo do benefício das mulheres. Com a mudança, elas poderão se aposentar aos 62 anos de idade, 15 anos de contribuição e ter direito ao valor integral da aposentadoria. O impacto é muito pequeno, em torno de 1 bilhão, então isso realmente não é decisivo e se pode ter esse tipo de sensibilidade que o governo teve em acatar a pauta da bancada feminina sem nenhum grande prejuízo do ponto de vista fiscal. Outra sugestão de mudança negociada foi para atender a pedidos dos policiais federais e rodoviários federais. Foi criada uma regra de transição para eles, prevendo que os policiais que já estão na ativa possam se aposentar com uma idade mínima de 53 anos para os homens e 52 para as mulheres, mas com um pedágio de 100% sobre o tempo que ainda falta para a aposentadoria. Então, se um policial federal estiver a 2 anos de se aposentar, por exemplo, ele terá que trabalhar mais 4 para ter direito ao benefício. Estamos tentando ver se o melhor procedimento é colocar tudo numa só emenda aglutinativa que trate de tudo, das mulheres e dos policiais, sobretudo das forças de segurança. E, se não for possível, iremos enfrentar 2 destaques. É uma manobra do governo para tentar impedir a votação destaque por destaque, emenda por emenda. Também foi discutida a inclusão, pelo menos, dos servidores públicos dos municípios nas novas regras. Mas essa opção foi abandonada, porque criaria um problema com os governadores. O acordado é que tanto estados quanto municípios serão acrescentados durante a votação no Senado, numa etapa posterior da tramitação. Conseguimos um acordo com líderes partidários, com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado,
para que o Senado reinclua os estados e municípios e assim nós possamos continuar com essa discussão depois da aprovação do texto base da reforma da Previdência. Estou aqui hoje em Brasília para reafirmar a importância de nós incluirmos estados e municípios na reforma da Previdência. Ou agora nesse momento, ou no momento mais oportuno, mas é imprescindível.